aquelas pessoas que sempre viveram com você, independente de quem seja, ou seja lá quem for, comece a frustrar essas pessoas e seja você mesma. Foi isso que aconteceu comigo este ano e eu decidi mudar a minha vida aos 32 anos, começando por isso, frustrando pessoas. Você precisa urgentemente mudar a sua roda de amigos. Seja bem-vinda ao meu canal, eu me chamo Amanda e eu criei esse canal aqui pra gente papear. Vamos lá, o que eu quero dizer. Vê só, gente, eu tenho 32 anos e faz um tempo que eu decidi ressignificar a minha vida referente a pessoas. O que acontece? Eu antigamente, quando era mais nova, eu gostava muito de ter várias amizades e vários tipos de relacionamento, assim, com várias pessoas, né? De ter amigos, menino, menina e tudo mais. Só que com o tempo, gente, eu percebi que isso não é bom. Porque não tem aquela frase clichê que diz assim: você é a média das pessoas que você convive. Pois é, essa frase ela é 100% verdadeira. Eu, por exemplo, como foi que virou essa chave na minha cabeça? Eu, quando eu tinha uns 17 anos, eu comecei a gostar de leitura. Eu não tinha muito essa questão. Eu gostava, assim, de fazer coisas de escola, mas pegar mesmo um livro, ler, entender. Eu não tinha esse hábito, até porque o meu meio, vai entendendo aí, guarda aí essa mensagem. O meu meio não me proporcionava isso. Eu não tinha pessoas que gostavam de ler, gostavam de estudar. E eu me converti, né, sou cristã, me converti aos 7 anos de idade. Só que eu nunca tinha parado para ler a Bíblia e tudo mais. Porque eu não tinha pessoas ao meu redor que me dissessem o quanto a leitura é importante, e principalmente a leitura da Bíblia para um cristão. Aí o que acontece? No ensino médio, né, 17 anos, eu tava ali, terceiro ano. Tinha um amigo meu da igreja que ele pregava e eu achava muito diferente. Ele pregava muito bem e tudo mais. Eu achava parecido com os irmãos da Central, que são bem abalizados. Eles destrincham o texto, como a gente chama, hoje eu sei, né? Que é hermenêutica, homilética, enfim, exegese e tudo mais. Hoje eu sei, antigamente eu não sabia. Aí o que acontece? Eu tomei coragem e fui falar com ele. Eu falei: fulano, vê só. Eu acho tão legal como você prega, assim, você tem muito conhecimento. Você não fica só repetindo a mesma coisa que todo mundo fala sobre aquele texto. Você realmente aprofunda, conta a história. E isso é muito interessante. O que aconteceu? Ele disse assim: Amanda, vê só, eu geralmente pego livros, dicionário, assim, o material de apoio que eu tiver em mãos, eu pego e vou estudando o contexto do texto, eu vejo datas, vejo o porquê foi escrito, para quem foi escrito, qual o intuito e tudo mais. E eu me interessei por isso. Aí o que eu fiz? Comecei a ler. Foi a partir disso, ou seja, veja, uma pessoa só que eu me aproximei, já me influenciou a ser a pessoa que eu sou hoje, já me ajudou muito. Tá tremendo um pouco, gente, que eu tô sendo um pedestal. Essa semana vai chegar, se Deus quiser. Mas eu decidi fazer esse vídeo aqui mesmo assim. Pessoal, aí o que acontece? Eu comecei a estudar e até hoje eu estudo. Já entendo muita coisa da Bíblia, já me aprofundei muito e também comecei a gostar de ler outras coisas a partir dessa leitura. Aí o que acontece, gente, o que eu falei no início, quando você começa a ler, gente, a sua mente ela muda. Muita coisa que diziam, que pregavam, desmistifiquei tudo. Mudei muito a minha mente sobre alguns conceitos da Bíblia, o que é pecado, o que não é, descobrir realmente o que se torna ser pecado, o que não é. Por exemplo, eu sou de uma igreja bem restrita. Aí o que acontece? A gente não usa calça, não usa brinco, essas coisas, tá? Não usa brinco, nada disso, colar, nada. Aí tem gente, principalmente as pessoas antigas, acham que isso é pecado. Só que o que acontece? A Bíblia não diz que é pecado.
Isso é apenas um costume da igreja. Sim, inclusive eu me tornei uma professora do discipulado a partir dessa questão de começar a ler. Ou seja, o presbítero, né, da congregação que eu estava, ele viu em mim confiança para passar conhecimento para os novos convertidos. Isso também mudou muito a minha vida, porque a gente, quando ensina, a gente não só ensina, a gente também recebe ensinamento, né, com as experiências dos nossos alunos. Aí o que acontece, gente? Mudei muito o meu círculo de amizade, muito mesmo. É tanto que hoje eu tenho duas amigas. Duas amigas. E não faço questão de ter mais. Porque, gente, as pessoas que você se aproxima, elas mudam a sua mente. Porque a nossa mente, ela é formada diariamente. Queira você ou não. Deixa eu tentar colocar o celular aqui. Não, fica ruim. Queira você ou não, a sua mente, ela é moldada diariamente. Você acha que não, mas é sim. E principalmente as pessoas que cercam você. Tenha muito cuidado com as pessoas que você coloca no seu círculo, no seu dia a dia. Tenha muito cuidado também, sabe com o quê? Com o que você consome. É isso. Tenha muito cuidado, gente, com o que você consome, porque isso também molda a sua mente. Não ache que não é assim. Se não me engano, foi Platão que disse: cuidado com as músicas que o governo dá para o seu povo. Porque o nosso corpo ele é feito, se eu não me engano, 95% de água. E música é o quê? Ela é vibração. Não sei se vocês já viram alguns vídeos na internet aleatórios, que as pessoas colocam um controle de som assim, colocam a água, ficar vibrando de acordo com a frequência da música. Ou seja, música também, ela pode influenciar a sua mente, o seu comportamento, o que você lê também, como eu já tinha falado, e as pessoas também. Um exemplo, a Bíblia diz que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então, se a Bíblia fala isso, gente, não é à toa, porque a Bíblia sempre está certa. A Bíblia, gente, ela não é só um livro espiritual. Ela é um livro que ela fala sobre a sociedade, a humanidade. Se você parar para ler a Bíblia, pode ser do começo mesmo, de Gênesis, por ali, e ver os dias de hoje, gente, não é muito diferente não, tá? Não é não. As pessoas, elas continuam mais, elas continuam egoístas, elas continuam sem amar o seu próximo, e são idólatras, adoram outros deuses. E olha que eu nem tô falando da questão de deuses, enfim, de pedra que as pessoas constroem, não. Eu estou falando de si mesmo. Quando você, o ego, no caso, é uma adoração a si mesmo. Quando você tem aquele ego inflado, ou que ninguém pode falar nada, que você já se dói, já não aceita críticas ou algo assim, isso é o seu ego gritando. Quando você é uma pessoa muito explosiva, que a pessoa afronta você, você vai e responde em cima. Isso aí é o seu ego. Você está adorando a si mesmo, entre outras coisas, porque o que acontece? Deus, ele criou o homem para adoração. Ou seja, se o homem não adora a Deus, ele vai adorar alguma coisa. Ele vai adorar dinheiro, ele vai adorar outras pessoas, ele vai adorar a si mesmo, ele vai adorar qualquer coisa. Porque a essência do homem, ela é adoração. Então, gente, para esse 2026, vamos estar sendo mais seletivos com as pessoas, com o que você conversa com essas pessoas, com o que você ouve, música, e com o que você lê. Seja muito seletivo, cuide de você. Eu sou filha única. E sempre foi aquela boazinha, como dizem, né? Aquela filha que nunca deu trabalho, a neta também que nunca deu trabalho, que sempre foi a boazinha. E eu ainda sou a primeira, sou a mais velha. Aí já viu a carga sobre os meus ombros, né? Tinha que ser perfeita em tudo. Tenho, né? A mais obediente, a mais estudiosa. Esses sempre foram os meus adjetivos. Eu acho ruim? Não acho. Mas depois que eu virei adulta, eu vi quanto isso pesou e pesa
na minha vida por ter que ser até hoje isso. Só que depois que eu engravidei, depois que eu casei, depois que eu virei mãe, eu vi que isso não daria certo de ser sustentado, porque eu casei, eu sou uma nova pessoa e depois que eu virei mãe, eu me tornei outra pessoa, porque a nossa vida ela é feita de fases e a partir do momento que essas fases mudam, você também muda, é impossível as coisas mudarem ao seu redor e você não mudar, não tem como, gente. Nós somos feitos, a nossa mente, né, nossos comportamentos, eles são moldados de acordo com o nosso ambiente. Então, depois que eu casei, eu virei uma pessoa e depois que eu me tornei mãe, eu me transformei em outra pessoa. Aí o que aconteceu? Quando meu bebê nasceu, tava aquele surto de bronquiolite aqui na minha cidade. Aí o que eu fiz? Não recebi visitas, obviamente. E isso é o óbvio, né? Pra fazer o quê? Proteger o meu bebê. Aí o que aconteceu? Gente, aconteceu um caos na minha família. Todo mundo ficou com raiva de mim. Por quê? Eu sempre fui aquela boazinha que aceitava tudo e tudo mais. E dessa vez eu disse um não bem grande. Pra ninguém, gente, ninguém. E a única pessoa que eu recebi foi meu pai. Minha mãe não pôde vir porque ela teve uma cirurgia. Mas minha avó, ninguém, gente. A única pessoa, na verdade, que veio aqui ainda foi a minha sogra. Pra me ajudar aqui no início. Porque eu sou mãe de primeira viagem, né? Não sabia exatamente de nada. Aí ela veio me ajudar aqui, a me ensinar a dar banho ao bebê, tudo mais, né? Mas até ela mesmo, depois que eu aprendi essas coisas, ela não veio mais. Quase não vem, na verdade, mais, né? Meu bebê agora já tá com quase 8 meses de idade, graças a Deus. Mas, gente, vou dizer a você, foi libertador. Não, diga não, aprenda a dizer não para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. Eu fui vista como bruxa, né, como a ruinzinha, como a má, porque eu sempre aceitava tudo, eu sempre dizia assim. E agora que eu comecei a dizer não, sou ruim, gente, qual é a lógica? O meu filho poderia pegar uma gripe e poderia ficar internado ou até morrer, que teve muita criança que faleceu devido a esse surto de bronquiolite, que os pais simplesmente ignoravam e saíam para supermercados. Eu vi relatos de gente que ia para supermercado com um bebê de 2 meses. Ah, porque eu estou entediada dentro de casa. Gente, você tem um recém-nascido, você tem um bebê dentro de casa. Que falta de responsabilidade é essa? Só para agradar a si mesmo, e no meu caso era para agradar as pessoas, para vir tio, tia, primo, gente que só, que a minha família é gigantesca. Aí o que acontece? Ficaram com raiva de mim, mas, gente, isso foi libertador, sabe por quê? O que acontece? Eu percebi a minha maturidade. Eu percebi que eu evoluí. E no final de tudo, depois que o meu bebê cresceu, gente, ninguém nem pergunta para o meu bebê. São as pessoas muito próximas mesmo que se importam. Mas, tipo, ninguém pergunta. Essas pessoas todinhas que fizeram esse fuzuê, disseram que eu tava errado, tudo mais. Gente, ninguém manda nenhuma mensagem perguntando: ó, Amanda, teu filho tá bem? Tá vivo, tá respirando? Entende? No final, ninguém se importa com você, gente. Só os seus pais mesmo. Os avós, né, dependendo, graças a Deus, os meus avós são bons avós, né, são pessoas presentes que se importam, mas, gente, pelo amor de Deus, ninguém se importa não, é só a questão de querer impor que você faça o que eles querem que você faça, só que, gente, isso não pode acontecer. Entende? Não é uma questão de você ser egoísta, não. É só a questão de você fazer algo que é seu, sabe? Ter aquela noção de que, poxa, agora eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas escolhas, entende? Você ter as suas próprias escolhas é muito bom e é libertador. Tenta aí você, que você vai vir dizendo sim, aí você percebe que, na maioria das vezes, quando você diz sim, sempre, você se ferra. Creia! A maioria das vezes que você quer dizer não e você diz sim, você sempre pega em bomba. Você sempre pega em bomba. Perceba. Aprenda a dizer não, minha gente. Quando você não quer fazer algo,
A pessoa quer que você saia, ah, fulano, bora ali. Você não tá com vontade, mas pra não desagradar, você diz sim, mas você está se desagradando. Então você não vá. Ah, fulano, não quero ir hoje, não tô afim. Não minta, não. Fale a verdade. Ah, não tô afim de ir hoje. Não tô com vontade. E não vá uma pessoa te chamar de última hora pra uma festa. Não vá. Entende? Se você não quer ir, não vá. Não seja aquela pessoa, não faça questão de ser aquela pessoa querida por todos. Até porque isso não existe, gente. Se até Jesus desagradou, quem sou eu para sair agradando todo mundo? Então, para esse 2026, meu recado para você é esse. Seja desagradável. Seja desagradável, entende? E é isso, gente. Seja desagradável. Se isso for ferir você, for ferir os seus princípios, aí você diz, ah, eu vou. Você não gosta, sei lá, de festa com zoada, com coisas que. Ah, eu vou porque fulano me chamou. Gente, se você quiser não ir, não vá. Só não vá. Entendi? Aprenda a dizer não. E vamos evoluir agora. Vamos entrar 2026 daquele jeito determinado a ser você mesmo. E é isso, gente. Até a próxima. Se inscreva no canal. E eu me chamo Amanda. Beijo.